Os três parceiros da coligação orçamental invocam a mancha difusa do interesse nacional para lhes servir de biombo que disfarça a sua convergência política fundamental. Como se o interesse nacional fosse de sentido único e obrigatório. Mas não é. O interesse nacional, definido pelas agências de notação, não é seguramente o mesmo que o interesse nacional construído pelas organizações de combate à pobreza. O interesse nacional, definido pela Associação Portuguesa de Bancos ou pelos investidores no offshore da Madeira, não é certamente o mesmo que o interesse nacional construído pelos 350 mil desempregados que não têm direito a qualquer apoio. Invocar, por isso, o interesse nacional para legitimar esta coligação orçamental é, portanto, apenas uma operação de disfarce da comunhão convicta entre as escolhas convictas do Governo, do PSD e do CDS. Há quem ganhe e há quem perca com este orçamento. E não há interesse nacional que disfarce essa diferença essencial. Ganham os especuladores da Bolsa, que podem clamar vitória por o Partido Socialista ter rompido o seu compromisso eleitoral de taxar as mais-valias bolsistas. Formalmente, o Sr. Primeiro-Ministro não sabe nada sobre isso. Ganham as empresas de construção, a quem as derrapagens financeiras nas adjudicações de autoestradas vão dando bónus milionários. Formalmente, o Sr. Primeiro-Ministro ignora do que se trata. Ganham os grupos que vivem de rendas garantidas pelo Estado ao abrigo de parcerias público-privadas, nas quais, como o Tribunal de Contas tem repetidamente denunciado, o risco é sempre algo para ser assumido pelos contribuintes e os lucros revertem sempre e só para os privados e para quem o Governo transferirá 700 milhões de euros só neste ano. Formalmente, o Sr. Primeiro-Ministro nada sabe sobre o assunto. E ganham os principais bancos, que números de hoje terão lucros diários de 4 milhões de euros, ao mesmo tempo que sobem à vontade os spreads do crédito às pessoas e à economia. Formalmente, o Sr. Primeiro-Ministro acha que são delírios da oposição. Mas há também quem perca e muito com este orçamento. Perdem os funcionários públicos, cujo rendimento real caiu 6% nos últimos 10 anos e que verão agora os seus salários, dos mais baixos de toda a Europa, congelados até pelo menos 2013. Um e outro ministro não quiseram comentar neste debate essa situação. E o Sr. Primeiro-Ministro, hoje mesmo, em Bruxelas, optou pelo mesmíssimo tabu, justificando assim os nossos maiores receios. Perdem aqueles e aquelas que, ao fim de toda uma vida a descontar para a reforma, se veem agora entalados entre terem que trabalhar mais anos ou serem crescentemente penalizados por exercerem o seu direito de se reformar. Perdem todos os que buscam o cuidado do Serviço Nacional de Saúde e que se arriscam a recorrer, já em 2010, a hospitais financeiramente estrangulados e condenados por isso a curtíssimo prazo a não tratar convenientemente os doentes que não podem recorrer ao setor privado. Perdem os reformados e as reformadas, com pensões mais baixas, que vão ter um aumento indigno, inferior a 3 euros, ou seja, menos de 10 cêntimos por dia. Perdem, enfim, os desempregados e desempregadas, que por força de uma estimativa de crescimento do desemprego totalmente fantasiosa e numa revelação de lamentável falta de sensibilidade social mínima, verão as verbas para as políticas de apoio indecentemente suborçamentadas, ao mesmo tempo que se lhes prometem estágios como horizonte de vida. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o interesse nacional que o Governo, o PSD e o CDS invocam para justificar a sua aliança orçamental não junta por milagre à volta do orçamento quem com ele ganha e quem com ele perde. Não há como ficar dos dois lados. O Governo, o PSD e o CDS juntam-se ao lado de quem ganha. O Partido Socialista faz também uma escolha política clara
e não haverá para ela novas oportunidades. Pelo nosso lado, honraremos o compromisso que temos para com quem precisa de estabilidade e de crescimento, mas de estabilidade e crescimento a sério, no espaço das suas vidas cotidianas, e não de ser sempre mais e mais castigado e afastado de uma cidadania efetiva e para quem a democracia se esvazia a cada dia que passa de conteúdo justo e denso. Em nome desse compromisso com os mais pobres e do seu lugar primordial no desenho do interesse nacional, nós votaremos contra esta proposta de orçamento. Disse.